Né? E hoje, né, a gente vai começar o curso de oração, né? E o tema, né, que a gente tratou de um versículo é Senhor, ensina-nos a orar. E a gente vai estar falando um pouquinho, né, hoje sobre isso e tal. E um versículo que eu queria compartilhar com vocês está lá em Mateus 21, versículo 22. Está escrito assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui a gente vê, né, quando eu li esse versículo, quantas vezes assim, na nossa vida, ou no nosso dia a dia, né, que a gente vai falar com Deus e tal. Será que sempre quando a gente ora e vai falar com Deus, a gente está crendo mesmo assim, naquilo que a gente está orando, de que Deus pode fazer aquilo? Ou será que muitas das vezes a gente, pelo fato da gente talvez estar pedindo há muito tempo, né, a gente já não acredita mais, né, às vezes a gente ora por orar, né, vamos supor que a gente quer muito que alguém se converta, alguém da nossa família, mas a gente ora já há tantos anos, que quando a gente já vai orar, a gente já não acredita muito, né? A gente fala, Senhor, abençoa essa vida e tal, mas no nosso coração parece que a gente já meio que desistiu daquilo, né? E quando eu li esse versículo, né, que fala assim, né, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Cara, a gente vê que como Deus está falando com a gente, né, da gente crer, né, da gente ter fé, né, e daquilo que, né, não fé só que naquilo que eu estou orando, mas fé porque em Deus, né, de que Deus pode realizar aquilo, né, de que Deus pode fazer, né, aquilo que a gente está colocando diante dele, né, não é só a nossa vontade, né, mas crer que Deus ele vai fazer a vontade dele, né, e se a gente está orando conforme a vontade de Deus, né, Deus vai realizar, né? E que nessa noite, né, quando a gente estivesse orando, né, quando alguém estivesse orando, que a gente tivesse essa certeza no nosso coração, né? A gente está crendo, né, naquilo que a gente vai orar aqui, então com certeza a gente vai receber, né? Se estiver de acordo com a vontade de Deus, com certeza, uma hora a resposta dessa oração vai vir, né? A gente vai poder ver os frutos, né? E que nessa noite a gente possa mesmo, assim, tudo que a gente estiver orando, que as pessoas aqui na frente estiverem orando, né, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração, né? Vamos orar agora? Senhor, eu venho te louvar, Pai, te agradecer neste momento, Deus. Deus, eu te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que está neste lugar, Deus. Muito obrigada, Deus, por cada um que chegou aqui, Senhor. Deus, nós cremos, Deus, que o Senhor já está neste lugar, Senhor, porque se existe uma tua palavra, onde dois ou três estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Sim, Senhor. Deus, nós já cremos que o Senhor já está aqui, Senhor. Deus, que venha sentir a tua presença, Deus, neste lugar. Deus, que o Senhor venha conduzir, ó Deus, as nossas orações, Senhor. Deus, que o Senhor venha conduzir, ó Deus, a nossa palavra, que o Senhor venha conduzir.
versículos 26 e 27. Fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Não sei se vocês já passaram pela experiência de chegar diante de Deus e não saber o que falar. Não saber, às vezes a gente não tem palavras para orar, a gente está passando por uma situação e a gente não sabe direito como orar. Às vezes a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus, como que eu vou orar para essa situação. Não sei se eu peço por isso ou se eu peço por aquilo, não sei exatamente qual que é a vontade de Deus. E aqui nesse versículo fala que o Espírito, ele intercede por nós, né? Nas nossas fraquezas. Então, eu já passei por isso de não saber exatamente o que fazer, o que pedir para Deus, mas a gente pode ter certeza que o Espírito Santo sabe aquilo que está passando no nosso coração e ele sabe qual é a vontade de Deus, né? Fala que no 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a gente não sabe, né, talvez em alguma situação, mas ele sabe. E ele, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Olha que maravilhoso, né? Saber que mesmo diante da nossa incapacidade, nosso desconhecimento de que fazer, esse Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus, né? E aí Deus vai, é como se ele fizesse um filtro assim das nossas orações, né? De repente a gente ora alguma coisa errada, que a gente não sabe que é errado, às vezes a gente tem medo de orar por achar que, ai meu Deus, será que eu estou orando certo, né? Será que é isso mesmo? E só que a gente pode ter certeza que esse Espírito, ele vai filtrar as nossas orações, ele vai fazer com que as nossas orações, mesmo que a gente erre alguma coisa ali, mas vai fazer com que chegue a Deus segundo a vontade dele, né? Nosso pedido esteja segundo a vontade dele. Então eu queria orar, queria que a gente orasse para que Deus, assim, ele sonde os nossos corações e ele encontre honestidade, assim, sabe? Às vezes a gente quer colocar máscara diante de Deus, a gente quer colocar, de repente a gente não é verdadeiro com Deus, achando que a gente pode enganar Deus, mas que Deus ele sonde os nossos corações e encontre a nossa intenção sempre honesta diante dele, e a partir disso, mesmo que essa intenção seja errada, que esse Espírito vá lá e conserte segundo a vontade de Deus. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito, Senhor, que habita em nós, Deus. Te agradecemos por esse Espírito maravilhoso que intercede por nós, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas indecisões, mesmo diante das situações que a gente não sabe o que fazer, Deus, a gente tem a certeza pela tua palavra que as nossas orações chegam a ti, com pedidos de acordo com a tua vontade, por causa desse Espírito, Deus, que habita em nós, Senhor. E Deus, quando o Senhor sondar os nossos corações, que o Senhor sempre encontre sinceridade, Deus, que nós sejamos transparentes diante do Senhor, Pai. Não deixe a gente, Deus, pensar, Pai, que a gente pode te enganar, que a gente pode maquiar alguma coisa no nosso coração. Nos ensina a sermos verdadeiros, Senhor, contigo, Deus, e conosco mesmo, Senhor. Sabendo, Deus, que sendo verdadeiros, Deus, esse Espírito vai orar, Senhor, esse Espírito vai interceder, Deus, segundo a tua vontade, Senhor. E o que nós queremos, Deus, é a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esse Espírito, Senhor, por esse Consolador, por esse intercessor. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, pelos dons, Deus, que a gente pode receber, Senhor, que podemos usar, Deus, como armas, Deus. Muito obrigada, Senhor. Que esse Espírito tenha cada vez mais liberdade, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Que esse Espírito
Deus, para que esse Espírito venha, Senhor, nos encha, Deus, e faça, Deus, das nossas vidas a tua vontade, Senhor. Nós queremos estar submetidos à tua vontade, Deus. Nós queremos ser governados por esse Espírito, Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por esse Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Pensa aí um pouquinho no que você acabou de cantar. Você disse que Deus é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Eu acho que isso tudo está incluído nessas frases que nós cantamos. Mas o refrão diz: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. O Senhor se importa com você. Apesar de toda a glória, apesar de toda a soberania que Ele tem sobre a nossa vida, Ele se importa com as nossas necessidades. A gente não está aqui para ensinar uma fórmula de oração. A gente não está aqui para passar regrinhas que você deve seguir. Não, porque você está diante do seu Pai. E eu não sei se todos aqui têm um pai de sangue, né? Um ser humano como pai. Quantos aqui já perderam o seu pai? Mas mesmo que você não tenha mais o seu pai de sangue, você tem um Pai celestial. E é meio um pouco parecido o relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é um pouco parecido com o nosso relacionamento com o nosso Pai. Você não precisa ter medo de se chegar a Ele, você não precisa ter vergonha, você não precisa, como a Juliana falou, colocar máscara diante dele, porque Ele conhece, Ele sabe das suas necessidades. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele não quer ouvir só o Edson aqui à frente, ou a gente que pega o microfone, mas Ele quer ouvir o seu clamor aí do seu coração. Então coloque o seu coração diante do seu Pai nessa hora. O que você precisa? Quais são as suas necessidades? Coloque diante do Senhor. Ele tem cuidado da nossa vida. Você não precisa abrir. Eu vou ler aqui. É Tiago, capítulo 4. Versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Nós cantamos que o Senhor é soberano e a vontade dele está acima da nossa. Muitas vezes a gente ora, a gente coloca o nosso coração diante de Deus, como a gente está fazendo agora, mas a gente acha que Deus ele é obrigado a nos dar o que nós estamos pedindo. A gente acha que Ele deve fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e não funciona desse jeito. O filho, ele obedece ao seu pai, ele se submete ao seu pai. E se o Senhor é soberano sobre a nossa vida, nós precisamos nos submeter a Ele. Nós escolhemos esse versículo aqui de Lucas, quando os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso. E uma parte dela diz: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos clamar para que a tua vontade seja feita na nossa vida. Nós não queremos, Pai, pedir as coisas pelo nosso próprio prazer, mas nós queremos, Pai, a tua vontade feita na nossa vida. Nós queremos nos submeter a ela. Nós não curvamos apenas a nossa cabeça, não dobramos apenas os nossos joelhos, mas nós queremos render o nosso coração a ti. Que venha o teu reino sobre a nossa vida.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Na versão A Mensagem, ansiedade, eles usam a palavra não se preocupem. E o que esse versículo me diz foi que algumas vezes nos encontramos ansiosos, preocupados com inúmeras coisas. E muitas vezes nos esquecemos que a própria palavra nos orienta a não andarmos ansiosos, preocupados por coisa alguma, para que em momentos como esse possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor através da oração, pois é assim que Ele nos quer, bem próximos dele. Neste momento eu queria orar com vocês. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que podemos lançar as nossas ansiedades diante de ti, pois o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque os teus sonhos e planos são melhores do que os nossos, Senhor. Obrigada porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Senhor. Obrigada, Pai. Nos colocamos diante de ti e pedimos, Senhor, que cumpra em nós, ó Pai, todo o propósito que tu tens para nós. Que o nosso viver, Senhor, possa te alegrar, ó Pai. Que sejamos teus imitadores fiéis, Senhor. Que possamos ter o que dar, ó Pai, àqueles que ainda não reconheceram a ti como Senhor e Salvador. Que toda honra e toda glória seja dada somente a ti, pois tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Somos totalmente dependentes de ti, ó Pai. Não podemos fazer nada, Senhor, sem a tua direção, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus zeloso, tu és um Deus amoroso, ó Pai. Aqueles que cuidam dos teus filhos, ó Pai. E tu quer, Senhor, tu quer, ó Pai, realizar todo o propósito em nossas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Timóteo 2, versículo 1 e 2. Diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Nesse texto, o Senhor tem dito a mim que muitas vezes, a começar de mim mesmo, reclamo de situações que acontecem, seja com familiares, seja com amigos, seja no seja de trabalho. Mas aqui, que nos é passado, que antes de pensar em reclamar, precisamos estar orando, clamando ao Senhor, levantando súplicas. Assim como Neemias, não sei se vocês lembram, passa rapidinho, não precisa nem ler, lembre. Neemias, assim quando ele soube que gente da casa dele, da família dele, estava passando por problemas lá, que a muralha foi destruída, botaram fogo nos portões e tudo mais, ele orou ao Senhor. Quantas vezes nós preferimos mais reclamar do que nos derramar diante dos braços do Pai, nos ajoelhar, clamar ao Senhor, pedir até mesmo perdão, porque muitas vezes não buscamos ao Senhor, reclamamos, brigamos, mas não colocamos diante do Pai essas situações. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, mas o Senhor primeiramente tem falado comigo, primeiramente ora a mim. Eu sei disso que está acontecendo, você soube agora, mas eu já sabia antes mesmo da fundação. E essas coisas aconteciam, porém, ora a mim,
Precisamos estar orando mais ao Senhor. Precisamos sim colocar diante do Pai. Eu preciso colocar essas situações diante do Pai, da minha família, dos meus irmãos, do meu trabalho, de irmãos aqui da igreja que estão afastados, ou estão fracos também, mas não é eu reclamando que vai mudar essa situação, é eu dobrando meus joelhos, é eu me alimentando da palavra de Deus, é eu jejuando, buscando ao Pai. É isso sim que vai fazer a diferença. Não é eu ficar triste, não é eu ficar chateado, não é eu reclamar com um ou com o outro, mas é eu orando, assim como disse, súplicas, orações, intercessões ao Pai. Eu preciso fazer isso, a igreja precisa fazer mais isso. Então vamos estar levantando súplicas, vamos estar orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa casa, pelos nossos líderes também, porque nossos líderes pedem que venhamos estar orando por eles. O pastor já inúmeras vezes, o Marquinho também pediu para estar orando também para Deus continuar usando eles, fortalecendo eles, dando sabedoria a eles. Então vamos estar orando, vamos levantar, vamos estar orando, porque os nossos líderes contam conosco. E nós precisamos sim estar unidos com nossos líderes, sejam nossos pastores, nossos líderes aqui da Rede Jovem, nosso prefeito, nossos senadores. Precisamos estar orando sim, para que o Senhor venha abrir os olhos deles e que eles venham sim ouvir a voz de Deus, venham sim olhar e ver, assim como Estevão, quando olhou para o alto, viu o céu se abrindo, viu o Senhor Jesus lá em pé, pronto para receber ele. Vamos estar orando sim para nós, para os nossos líderes. Senhor Deus maravilhoso, primeiramente eu peço perdão a Ti, Pai, porque até então não estava só buscando como o Senhor nos ensinou de várias formas, Senhor disse. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar a oração Pai Nosso, outros textos de buscar a mim e vamos encontrar. Então nesse momento, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a Rede Jovem da MCP, meu Deus Altíssimo. Senhor, esses jovens, meu Deus, o Senhor quer fazer, Pai, já está fazendo grandes coisas, Senhor, na vida de cada um dos jovens que aqui estão. Aqueles que não puderam vir, Senhor, eu creio que essa palavra chegará ao coração deles, meu Deus Altíssimo, porque a Tua palavra não fica restrita somente aqui em quatro paredes, mas a Tua palavra vai onde ela precisa chegar. E sim, meu Pai, com certeza, surtirá o efeito necessário. Meu Deus, eu venho pedir a Ti, Senhor, só abençoe os nossos líderes, Senhor, que eles continuem, meu Pai, sendo fortes, Senhor Altíssimo, na Tua direção, Senhor. Continua derramando Teu bálsamo sobre a vida da Lucia, do Marquinhos, Senhor, da Gisane, de cada um dos irmãos que ajudam, Senhor, essa rede jovem. E que essa rede jovem, Senhor, não venha ficar restrita somente, Senhor, aqui, meu Pai, mas venha crescer, multiplicar, 30, 60, 100 por um. Eu te peço, Senhor, que venhamos fazer a Tua vontade, venhamos buscar a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque até hoje nós não estamos buscando como deveríamos buscar. Eu não estava buscando a Ti, Senhor, como eu realmente preciso buscar. Então que hoje haja mudança, haja diferença, a começar de mim, Senhor, como dos meus irmãos também, dos líderes, do pastor Paulo, Senhor, dos nossos líderes que o Senhor colocou, eles continuam no Planalto, prefeito, deputados, senadores, Senhor, que eles sejam usados para o recado do Teu santo nome. Eu te peço, Senhor, que haja uma conversão natural de Tua parte, Senhor, em Petrópolis, Rio de Janeiro, no Brasil, Senhor, que venhamos ser verdadeiramente um povo que clama a Ti, um povo, Senhor, que vive sim, Deus, segundo a Tua palavra, Senhor, em luz, Senhor, num bom caminho. É que te peço, Senhor, e já te agradeço, certo, Senhor, que hoje está acontecendo sim a Tua mudança, que o Senhor já previa lá atrás e já está acontecendo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Falar depois de tantas palavras, o pessoal já falou basicamente tudo, mas queria, nesse tempo que a gente ainda tem, meditar com vocês em dois textos que são paralelos e tentar compará-los para a gente sair daqui com uma ideia um pouco mais clara sobre oração. Queria que você abrisse primeiro no texto que está ali na tela, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. Acho que ao mesmo tempo que é simples, é também complicado de falar em oração. Simples no sentido de que todos nós oramos e
Essa é a linguagem natural que nós temos para conversar com Deus, a oração. Mas ao longo dos anos, tantas coisas entraram no meio da oração, tantas formas, tantos métodos que as pessoas inventaram, conceitos que a Bíblia nunca diz que existiram e as pessoas hoje têm que usar, orações feitas dentro das igrejas até, de maneira totalmente enviesada daquilo que é o que a Bíblia diz, e a gente acaba orando e não recebendo, como foi lido um texto aqui, porque nós não só pedimos mal, como nós não sabemos pedir e ainda inventamos coisas que a Bíblia nunca disse, na verdade. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: talvez a sua Bíblia seja um pouco diferente, eu estou usando a Almeida 21, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então ele lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Desse texto aqui, eu queria que você guardasse o primeiro versículo, que diz que Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, que é o recorte que foi feito. Mas ele continua: como João Batista ensinou os discípulos dele. Queria que você abrisse comigo agora a outra passagem que é paralela a essa, fica lá em Mateus, capítulo 6, a maioria conhece, acho que todo mundo conhece. São duas situações diferentes. Apesar dos evangelhos se completarem, Jesus está ensinando essa oração em momentos diferentes. Lucas, que todo mundo sabe como foi escrito o livro de Lucas, Lucas fez uma grande pesquisa sobre a vida de Jesus. Ele reuniu a maior quantidade de fatos que ele pôde. Ele foi atrás das fontes e ele, no capítulo 11 que a gente acabou de ler, ele fala que Jesus estava no lugar orando, e logo depois disso, de Jesus orar, provavelmente os seus discípulos viam o jeito com que ele orava, com que ele falava com o Pai, e provavelmente o que chamou a atenção dos discípulos foi a forma de Jesus orar. Assim como quando ele ensinava, a forma dele ensinar com autoridade, que era diferente a ponto das pessoas falarem: quem é esse que ensina de uma maneira totalmente diferente dos fariseus e dos saduceus? A autoridade com que ele fala, o jeito com que ele fala, é totalmente diferente dos outros que ensinam na região. E provavelmente foi isso que aconteceu. Os discípulos, vendo o jeito com que Jesus orava, aquelas pessoas que estavam juntas com Jesus, estranharam o jeito de Jesus orar, e provavelmente estranharam pela abertura que Jesus tinha com o Pai, o jeito de se relacionar com o Pai, jeito que nenhum fariseu, nenhum saduceu possuía, porque já estavam endurecidos pela fórmula, pelo método, pelo automático. E Mateus, que presenciou, que andou com Jesus, Lucas não andou com Jesus, mas Mateus andou com Jesus. Mateus vai narrar essa oração numa outra passagem, que é aqui o capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 também. Mateus 6, a partir do versículo 1. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Antes de continuar, todo mundo sabe em qual contexto isso daqui está introduzido. Jesus tinha procurado João Batista para ser batizado por ele,
E após o episódio do batismo, em que o pai fala dos céus, esse é o meu filho amado, e a gente tem o sinal da pomba vindo sobre Jesus, e logo depois ele é levado pelo Espírito para o deserto, ele é tentado pelo diabo, e vence a tentação, vence aquele momento de provação, e depois daquele momento de provação, depois daquilo que tem todo um significado, se a gente fosse falar da tentação de Jesus, a gente podia ficar aqui o sábado quase todo tentando destrinchar o que cada promessa, cada retórica, cada pergunta, né, cada proposição do diabo, cada retórica de Deus, de Jesus significava. Mas o importante é a gente saber que ele passou por aquela provação, passou pela tentação no deserto, e logo depois daquilo, empoderado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar. O livro de Mateus, ele pode ser dividido em 5 grandes discursos de Jesus. É similar ao livro do Deuteronômio, que tem discursos de Moisés. Assim como Moisés, um grande líder, falou lá em 5 discursos, Mateus estava querendo mostrar Jesus como um líder maior do que Moisés. E até mesmo por isso ele organiza o livro em 5 grandes discursos. E o primeiro grande discurso de Jesus é esse, conhecido como Sermão do Monte. Aqui ele vai dar toda a base da religião dele. Aqui ele vai dar toda a base que os discípulos precisariam construir em cima. Tanto é que, ao terminar o Sermão do Monte, ele usa uma analogia usando bases na areia e base na rocha, construção na areia e construção na rocha. O que então Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte é dando a base para tudo que ia ser construído a partir daquele momento. Ele estava dizendo que a reinterpretação da lei, e ele chega nesse ponto, que é o ponto das boas obras, como os judeus chamavam, as práticas das boas obras, que não deveriam ser feitas na frente dos homens, não no sentido disso daqui que a gente está fazendo, de não orar em público, mas não orar no sentido de dizer, olha como eu oro, olha como a minha oração é legal, como eu sei orar, como a minha oração é bonita, como a gente vê facilmente em programas de televisão hoje. Você liga a televisão, tem lá aqueles pastores fazendo todo um show, todo um aparato de pirotecnia e tudo mais, orando por cura, orando por uma série de coisas, e eles não oram simplesmente Senhor, cura, Senhor. Não, tem toda uma oração, tem todo um gestuário, tem toda uma linguagem. A gente vive um movimento muito estranho hoje em dia de pessoas que dizem que alguns têm a revelação especial neles, e se ele liberar uma palavra, a gente usa muito esse termo também, que é liberar uma palavra, e quando a pessoa libera uma palavra, ela está desatando alguma coisa super poderosa, ou alguém que tem uma linguagem de oração mais poderosa, porque atingiu um nível maior de intimidade com Deus, e parece que Jesus está falando exatamente contra tudo isso. Jesus está falando de uma certa simplicidade, de você não orar para que as pessoas vejam que você sabe orar, ou para que as pessoas comecem a ver, caramba, ele liberou uma palavra, então ele tem um quê de oração um pouco mais, uma veia de oração mais saltada, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Parece que não é isso que Jesus está falando. Tanto é que, pulando para o versículo 5, ele fala assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E quando Jesus diz que eles já receberam a recompensa deles não é a oração atendida, a recompensa deles é a fama dos homens, o reconhecimento dos homens. O que Jesus está falando aqui é que quando eles oram, quando esses mestres oram, quando esses pastores, quando essas pessoas oram de maneira miraculosa ou mirabolante, melhor dizendo, elas já receberam
a recompensa pela oração. E a recompensa pela oração deles é simplesmente o que eles desejavam, serem vistos como alguém que sabe orar, que sabe manipular as coisas, que tem um poder diferenciado. E Jesus fala que eles, quando oram assim, já receberam a sua recompensa, que é ser visto pelos homens, mas não é ser atendido pelo Pai. Mas ele continua, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus, ele inverte a ordem das coisas. Ele inverte a ordem das coisas. Se o ensino da palavra é público, se eu li uma frase essa semana que me chamou muita atenção. Muitas pessoas gostam muito de estudar a Bíblia, e isso é ótimo, mas as pessoas às vezes gostam de estudar a Bíblia porque, se você mostrar que você tem conhecimento, você pode ser levado numa conferência, você pode ser levado num grande congresso, para você pregar em público para as pessoas, para você falar e tudo mais. Mas muitas pessoas não se atentam para a vida de oração, porque a vida de oração, como Jesus ordena, ela começa primeiro no quarto. E no quarto ninguém está vendo. No quarto não tem como as pessoas saberem se você ora ou não. Na tua intimidade, é você e Deus. Ninguém pode medir o teu termômetro de oração em público. Engana-se quem pensa que a oração pública ela sobrepõe a oração privada. A oração pública ela serve aqui, no conjunto. A gente vai ver, quando a gente entrar no Pai Nosso, no então chamado Pai Nosso, a gente vai ver por que nós oramos em público. Mas tudo começa no nosso quarto, onde ninguém vê, onde Deus e eu, onde Deus e você estão ali conversando. Essa é a verdade que Jesus queria ensinar. E em razão do que estava acontecendo na época, de grandes, se você for ler a história dessa época em que Jesus aparece, como estava o movimento judaico, estava dividido em várias, não chegavam a ser seitas, mas em várias denominações. O pessoal fala que os evangélicos têm muita denominação, e infelizmente tem mesmo. Cada lugar que você vai, você encontra várias placas e tudo mais, mas o judaísmo, de quando Jesus apareceu, era a mesma coisa. Tinha um rabino aqui, um rabino ali, um rabino acolá, o outro acolá. E o interessante, voltando para Lucas, é que os discípulos pedem Jesus para ensiná-los a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Então isso mostra que já era uma prática, o líder ensinar os liderados, aqueles que ouviam, a orar. Então era comum, não só João Batista, mas todos os líderes judeus, eles ensinavam também uma fórmula de oração, um jeito de orar para quem os seguia. E os discípulos, sabendo disso, eles pedem a Jesus, nos ensina a orar. E esse, como João Batista, não é da mesma forma, mas do mesmo jeito. Do jeito que João Batista ensina a gente. Como que a gente deve orar? A gente reconhece que o Senhor é diferente, porque provavelmente eles, como eu disse, eles estavam meio espantados com o jeito de Jesus orar, espantados com a intimidade que ele tinha com o Pai. E isso gerou esse desejo de aprenderem do próprio Jesus como ele orava. E aí Jesus vai falando, antes de ensiná-los a orar, Jesus dá esse passo: não orem como os hipócritas, que oram para serem vistos. Comecem a orar, desenvolvam a vida de oração num lugar entre você e Deus, onde você e Deus conversam. E aí ele fala no versículo 7, ele continua no versículo 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, ou aqui diz repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Mais uma dica do Senhor. E esse vãs repetições ou repetições inúteis
Muita gente, pela nossa herança anticatólica, muita gente acha que vãs repetições, e acaba que não deixa de ser uma vã repetição, são as fórmulas de oração que os católicos usam e tudo mais. Mas se a gente for parar para perceber, nós os evangélicos, a gente também tem formas de orações, repetições inúteis. Na verdade, se a gente for pegar alguns livros que falam sobre oração, a gente vai ver que eles ensinam vãs repetições inúteis. De você ter sempre a mesma fórmula, de você ordenar as coisas, dar ordem, enfim, uma série de metodologias que podem não ser da Igreja Católica, mas que são vãs repetições. São vãs repetições por quê? Porque você se vale mais do método de orar que você está fazendo que a oração. Então, não é que se eu orar o Pai Nosso, e isso daqui é bem legal, não é que se eu orar o Pai Nosso, se no momento em que eu não souber o que orar, como foi dito aqui, se eu me ajoelhar com a Bíblia aberta em Mateus 6 e orar o Pai Nosso, não é que eu estou rezando. Isso é uma mentira. Eu estou orando. Mas eu não posso fazer com que toda a minha vida seja só oração ao Pai Nosso. Com que, vou recolocar, eu posso orar o Pai Nosso, eu posso fazer do Pai Nosso a minha oração, mas eu não posso automaticamente usar o Pai Nosso. Se eu, no momento, e isso aconteceu comigo alguns dias atrás, na leitura dos Salmos, e lá na faculdade, se não bastasse os gerados, lá no seminário a gente tem leitura orante dos Salmos, que é a mesma coisa que a gente faz, só que no mês todo, para o mês. Num dia a gente lê uma quantidade de salmo, que no final do mês você lê o saltério todo durante o mês. Isso tem que ser feito durante todos os meses do curso. E é interessante porque teve um dia que, lendo um dos salmos, eu falei assim, não, essa é a minha oração, é isso que eu quero. E quando eu me ajoelhei para orar, eu me ajoelhei com um salmo aberto na frente, e eu fui lendo. Eu estava orando, eu não estava rezando, eu estava orando. E é legal saber que o livro de Salmos, além de um livro de, como muitos acham que é um livro de música somente, era usado para música também, mas é um livro de oração. É Davi e outros escritores rasgando o coração diante de Deus. Aí, para vocês verem que interessante, toda a escritura foi inspirada por Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, inspirou os homens que escreveram a Bíblia a escrevê-la. Só que o interessante é que o livro de Salmos não é uma oração que vem de cima. Não é Deus orando, são os homens orando. E se está na Bíblia, é inspirado. Então quer dizer que as orações de Davi, as que estão registradas, porque Davi não orou só as que ele registrou, mas as que estão na Bíblia são orações que Davi fez inspirado por Deus, que aqueles homens fizeram inspirados por Deus. Então se eu me identifico, igual esses dias do Salmo 145 que a gente leu, se eu me identifico com o Salmo e eu não sei naquele dia o que falar para Deus, eu não sei como me expressar, eu posso falar assim, olha isso, e ler o Salmo. E aí Jesus ele fala sobre as vãs repetições. E vãs repetições, então, não é questão de você orar sempre a mesma oração. Até mesmo porque Davi, em vários salmos, ele repete frases da oração. Para ver quantas vezes Davi fala que o Senhor é o refúgio dele. Para ver quantas vezes Davi fala que o Senhor é a fortaleza dele. E não vou nem para um contexto do salmo todo, do livro de Salmo todo. Pega o Salmo 119, vê quantas construções são basicamente iguais, que Davi vai estar exaltando a lei do Senhor, que Davi está agradecendo, exaltando a lei do Senhor, pedindo ao Senhor que o ajude a andar na lei do Senhor, e durante vários períodos, durante várias frases desse Salmo 119, Davi vai repetir algumas orações no sentido de frases. Eu amo a tua lei. Quantas vezes ele vai falar que ama a lei do Senhor? Davi não estava rezando, Davi estava orando.
A questão é o sentido que eu estou dando aquilo. Aquilo não será algo automático que eu estou fazendo para fugir do contato com Deus. Pelo contrário, eu estou fazendo exatamente porque eu entendo, como foi lido aqui, que o Espírito intercede por mim. Da mesma forma que ele intercedia por Davi, já lá atrás, ele intercede por mim. E aí Jesus ensina a tão famosa oração, que é chamada oração do Pai Nosso. Que é assim, a partir do versículo 8 ele diz: não vos assemelheis a eles, aos que usam de vãs repetições, pois vosso Pai conhece, olha só, o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Essa é uma das maiores seguranças que a gente tem para nos jogarmos na vida de oração. É saber que eu oro e antes que eu ore, o meu Pai já sabe o que eu preciso. E esse meu Pai, o Abba, que as pessoas gostam tanto de usar, que lá em Romanos, que o Espírito ora por nós dizendo Abba Pai, não é de uma criancinha de colo que engatinhando fica, papai, papai. Porque se você é um cristão imaturo, uma criança espiritual a vida toda, você tem alguma deficiência. Assim como na nossa vida normal, o que se espera é que alguém nasça e cresça, se desenvolva. Assim também é na nossa vida cristã. Um dia você nasceu de novo. Um dia Deus te regenerou. Um dia você, assim como Nicodemos, e a gente vai estudar, é um spoiler para amanhã. Já viu vários. Desculpa, não foi minha intenção. Assim como a gente vai estudar amanhã na escola bíblica, e eu espero que vocês venham também, a partir do momento que você nasce de novo, a expectativa é que você cresça, que você se desenvolva. Então você não vai ficar chamando Deus de paizinho, no sentido de uma criança a vida toda. E tem gente que faz música em cima disso, que canta, que faz uma série de coisas como se a gente estivesse se referindo ao Senhor como paizinho, como uma criança. Não. Se eu amadureço, se eu cresço, se eu evoluo como cristão, e eu já cheguei numa maturidade cristã avançada, então eu não vou perder o amor pelo meu pai, o reconhecimento pelo meu pai. Mas o meu jeito de falar e até o meu jeito de entender o paizinho vai ser mais maduro. Então, esse é um dos confortos que a gente tem. Saber que antes que eu ore, o meu pai sabe do que eu preciso. E a prova disso é o nosso novo nascimento. Deus sabe que a gente precisa nascer de novo. E por isso Ele mandou Jesus para possibilitar esse novo nascimento. E antes da gente orar, antes da gente ler a oração, uma coisa interessante, a gente cantou lá na cruz, mês passado, nós oramos através de Jesus. Essa é a maior, basicamente todas as religiões têm a questão da oração. Se você for ver os islâmicos, eles são até mais criteriosos da oração que a gente, o que não quer dizer que eles sejam melhores do que nós. O que diferencia a nossa oração, a oração de um cristão, da oração de um espírita ou de uma pessoa que tem outra fé? Porque só nós oramos através de Jesus. Só nós oramos resguardados, banhados pelo sangue de Jesus. E só nós oramos banhados pelo sangue de Jesus com a intercessão do Espírito. Quando você vai em oração, quando você dobra os teus joelhos, ou senta na tua cama, ou está de pé, ou está no ônibus e fechou os teus olhos e começou a falar com Deus, você está sendo elevado a Deus através de Jesus e tendo como intercessor o Espírito Santo. Então é isso que diferencia a nossa vida de oração da vida de oração de um muçulmano. E aí Jesus chega na tão famosa oração, diz assim, portanto, versículo 9: orai deste modo,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esses primeiros 3 versos são um ensinamento de que toda oração ela deve ser iniciada com louvor ao Senhor, com reconhecimento de a quem nós estamos orando. Esses 3 primeiros versos nos ensinam que na nossa oração, um dos elementos que tem que estar presente na nossa oração é o reconhecimento de quem Deus é o louvor da sua glória. Santificado seja o teu nome. E a primeira frase é Pai Nosso. A vida de oração, por mais que ela na sua maior parte seja feita individualmente, ela não é feita só para a individualidade. A igreja precisa orar. Nós, rede de jovens, precisamos orar juntos. Pai Nosso que está no céu. É um clamor do povo, é um clamor do corpo de Cristo. Não é só, usando a analogia que Paulo usa do corpo mesmo, não é só a boca que ora, todo o corpo ora. Ah não, porque eu não sou da intercessão, então eu não tenho que orar. Não. Na verdade, quando a intercessão é citada na Bíblia, ela não é citada como um ministério, mas ela é citada como uma prática da igreja. No período bíblico não tinha o ministério de intercessão, não tinha departamento de intercessão, mas a intercessão era algo geral da igreja. E essa é uma das coisas que nós também defasamos. E eu às vezes eu falo para a Natália isso, que eu me cobro às vezes, porque teoricamente toda a rede teria que estar junto com o ministério de intercessão, orando, compartilhando propósitos, tirando momentos só de oração. Por quê? Porque quando a gente vai ao Senhor, a gente fala Pai Nosso, é coletivo. Deus é coletivo, Ele é 3 em 1, são 3 pessoas juntas ali, unidade, Ele já é a unidade em si, e o desejo dele é que quando a gente vai orar, a gente também ore em unidade, em união. Por isso, Pai Nosso, não meu Pai, não Pai Nosso. Então, esses 3 versos, vou correr porque já são 9 horas. Esses 3 primeiros versos da oração falam da exaltação ao Senhor, fala de como eu começo a me dirigir ao Senhor em oração, esse reconhecimento de quem Ele é. E depois de reconhecer quem Ele é, a gente vai para as nossas necessidades diante de Deus. E esse amor tão grande, a gente cantou aqui também, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Que é a prova maior do que Deus, de que Deus se importa com a gente, do que a oração que Jesus ensinou. Olha o que vem a seguir na oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão aqui é pão mesmo, é comida, é alimento. Lutero amplia isso e vai falar de trabalho, vai falar de vestimenta, vai falar da vida comum, daquilo que é básico para a existência humana, se encaixando dentro do pão. Mas o pão fala de alimento, e alimento fala de subsistência, de você ter forças, de vida mesmo, de vida orgânica, de alimento que te mantém vivo. Aquele velho ditado, saco vazio não para em pé, é verdade. E a prova de que Deus ele cuida de nós é que na própria oração que Jesus ensinou, Ele nos ensina a pedir o pão ao Senhor. A pedir o pão ao nosso Deus, a entender que quem me dá o pão é Deus. É que quem não me deixa faltar, quem não deixa faltar as coisas é Deus. E aqui a gente podia entrar, e é interessantíssimo isso, e a gente podia entrar... Se desse tempo, e acho que numa outra oportunidade a gente podia fazer, que essa é uma das perversões maiores que a galera de esquerda e da política usa. Porque eles acham que quem alimenta o pobre é quem? É o Estado. Então você ensina, até tem igreja ensinando que quem alimenta o pobre é o Estado, que quem alimenta você é o Estado.
quando na verdade a Bíblia diz o contrário, que só quem pode estar no lugar de suprir as minhas necessidades, as minhas necessidades mais básicas, não é um político, não é o Estado, mas é o nosso Deus. Quando nesse mesmo Sermão do Monte Jesus fala assim, olhe para os lírios, olhe para os pássaros, ele está dizendo, eu sustento tudo isso, eu faço funcionar tudo isso. Assim é também com vocês, assim é também com a gente. Se o homem não se metesse na natureza, a natureza se autossustentaria. Porque quem a sustenta não é Gaia, não é a mãe natureza, não é a mãe terra. Quem a sustenta é Deus, que faz com que um dia anuncie a outro dia a sua glória, o seu esplendor. É a criação exaltando o Criador. E é assim também com a gente. Mas a oração é o meio pelo qual a gente vai a Deus, levando a Ele as nossas necessidades. E a primeira necessidade é a necessidade do pão, do sustento, do alimento, daquilo que nos mantém vivos. Fred está, desculpa usar o exemplo de vocês, mas, por exemplo, o Fred e a Mari vão casar esse ano. E aí, eu acredito que eles estão experimentando isso muito mais do que eu, porque eu estou no processo inicial de ver onde vai morar e tudo mais. O Fred já está caminhando para o final da história, final do começo. Mas tem horas que eu acredito que ele e Mariana olham para o custo das coisas e até para os desafios da vida de casado e falam assim, caramba, como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai alcançar? E aí é reconfortante você poder dobrar os teus joelhos e dizer assim, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paizinho, o nosso, as minhas necessidades, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades. Deus, eu quero, no caso do Fred e da Maria, a gente quer casar, a gente quer constituir uma família, a gente quer te honrar, obedecer o teu mandamento. E ter a certeza de que antes que eles pedissem, o Pai, que é sustentador, que é mantenedor de todas as coisas, já providenciou para que o casamento aconteça. Através da oração, claro, meio da graça, as coisas acontecem por meio da oração. Mas antes deles orarem, Deus já sabia que eles precisavam. Então, essa é uma das grandes motivações da gente saber que Deus ele se importa com as nossas necessidades físicas, com a necessidade que nós temos de um trabalho, de comida, de roupa. E ele continua falando de uma necessidade ainda maior, eu vou correr mais um pouquinho. Depois do pão, ele fala o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Eu estudei no colégio católico, não sei quantos sabem disso, no seminário diocesano em Correios. E um dos argumentos que eles usavam para depredar a imagem dos cristãos era exatamente a nossa versão do Pai Nosso. Porque a gente fala devedores. Mas só que devedores, dívida, era como os judeus tratavam o pecado. Eles viam o pecado como uma dívida que nós temos com Deus. Tomamos algo de Deus que nós não podemos de maneira nenhuma restituir ao Senhor. Então nós temos uma dívida. E aí o pessoal fala, tá vendo? Crente pensa tanto em dinheiro que até na oração do Pai Nosso é traduzido como dívida. Por quê? Dívida não é dinheiro. Mas por incrível que pareça, é isso mesmo que Mateus está querendo dizer. Quem era Mateus? O que Mateus estava fazendo quando Jesus chamou ele? Coletando impostos. Ele era de exatas, contábil. Ele era contábil. Então Mateus está usando exatamente essa figura, essa analogia da dívida, daquilo que você toma e não pode pagar. O pecado é isso. Nós estamos em eterna dívida com Deus. Por isso nós oramos através de Jesus. Porque só em Jesus nós temos o saldo. Só em Jesus nós temos o pagamento da dívida que nós nunca poderíamos pagar.
Os espíritas creem que eles reencarnam. A gente poderia ficar, é até estranho falar reencarnando o resto da vida, porque quando a vida acaba é que reencarna. Mas a gente poderia reencarnar inúmeras vezes que a gente nunca ia pagar o nosso saldo de dívida com Deus. Mas o Senhor nos ensina a orar. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. E lembre-se, Jesus, nós oramos por Jesus, nós oramos através de Jesus. Quando nós dizemos, Pai, perdoa-nos, nós estamos dizendo, Pai, perdoa-nos, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Claro que até ali, Mateus, quando Jesus orou, ensinou essa oração, ele não tinha morrido ainda. Mas depois isso, quando Mateus escreve o livro e ele começa a rodar na mão dos cristãos, isso ganha um peso. Porque Jesus anunciou o perdão dos pecados e antes de morrer e antes de ressuscitar, ele anunciou que morreria, para que morreria, e nos ensinou a orar pedindo perdão. Então, esse sentido, esse senso de reverência, de pagamento de dívida, a gente tem que estar cheio dele quando a gente vai orar. Se a minha oração é atendida, é porque o Pai nos aceitou. Nós não oramos para ser aceito. Nós não viemos ao culto, nós não chegamos aqui ou participamos do culto para sermos aceitos. Nós não oramos para sermos aceitos. Nós não lemos a Bíblia para sermos aceitos. Nós não obedecemos a Escritura para sermos aceitos. Nós não vivemos uma vida de santidade para sermos aceitos. Nós fazemos tudo isso porque já fomos aceitos. Amém. Glória a Deus. Então é por isso que a gente vai em oração. E depois de pedir por perdão, a gente pede por proteção. Não é essa proteção que o pessoal carrega a medalha de São Jorge na carteira e fala assim, tô na boa. São Jorge é guerreiro, rapaz. São Jorge é pesado. Com ele, esse negócio de o pessoal fechar corpo. Nada disso. Sabe por quê? Porque para aquele que não é regenerado, o pecado é uma realidade para ele. E ele se satisfaz no pecado. Mas para nós que somos regenerados, que somos nascidos de novo, que somos filhos de Deus, o pecado é uma anomalia. E quando eu peco, eu não quero continuar no pecado. Pelo contrário, eu corro para Deus e peço perdão. E logo depois de pedir perdão, eu peço o quê? E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Só ora isso quem não tem prazer no pecado. Uma pessoa que não é cristã, que não é nascida de novo, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo. Ela vai orar para todos os santos, para não engravidar a menina que ele transou com ela depois de uma festa qualquer. Vai orar para todos os santos da Igreja Católica que ele lembra. São Judas, São Tomé, São não sei quem, São não sei quem, vai fazer novena. Mas ele vai parar de praticar a fornicação? Não. Ele quer ser livre da tentação, do pecado? Não. Ele quer ser livre só da consequência. Não é o nosso caso. Quando nós oramos, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, é Senhor, a prática nós não queremos. Nós não queremos a consequência, mas também nós não queremos a prática. Então livra-me da tentação dos olhos. João vai dizer lá no livro do Evangelho, na primeira carta dele, que são três. A raiz dos pecados são três. Desses pecados surgem todos os outros: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e, quem sabe o outro? Soberba da vida. Então quando a gente diz, Senhor, livra-me do mal, e isso está linkado com a tentação de Jesus,
Jesus venceu essas 3 tentações: soberba da vida, soberba dos olhos, e a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, quando nós estamos orando, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, nós estamos dizendo: Senhor, nos proteja, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, da soberba da vida. E aí vem uma coisa, curiosidade, não sei quantos sabiam. Se a gente for comparar a oração de Mateus à oração de Lucas, esse pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, não foi Jesus que orou. Está na Bíblia, mas não foi Jesus que orou. Isso daqui era a resposta das igrejas. Em algum lugar surgiu a resposta à oração. Eles oravam e a igreja em uníssono dizia: pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. E Pedro, então, não é inspirado, se torna inspirado quando, pela pena de Mateus, entra no campo. É a oração inspirada. Então a gente pode orar sem medo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui, nessa oração, queria que... É complicado porque a gente tem vários versos, mas eu vou orar, eu vou lê-la na íntegra de novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que é uma coisa interessante, nesses versos que eu li, você tem um resumo do saltério todo. Todo o saltério está contido nessa oração. Todo o saltério está condensado nessa oração de Jesus. No saltério a gente vê a exaltação ao Senhor, pedido de proteção, a gente vê o pedido do pão, a gente vê tudo isso. E Jesus condensa tudo isso na oração do Pai Nosso. Então, da mesma forma que eu posso orar o Pai Nosso, lembrando, não automaticamente, mas consciente do que eu estou orando, consciente do que eu estou pedindo, e não é a repetição do Pai Nosso, a repetição consciente que o torna uma reza, mas é uma repetição automática. Da mesma forma eu posso orar os salmos. Quando eu pecar, como o pastor Paulo citou o Salmo 51 na quinta-feira, naquele momento em que você fez algo aquela prática que você está tentando vencer, e você caiu nela mais uma vez, e você abre o Salmo 51 já sem ter o que orar ao Senhor. E aí você, como Davi orou, você se põe de joelhos e começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu pecado está diante de Ti. E logo depois ele fala: cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. E eu quero isso. Então eu posso orar através dos lábios de Davi, mas fazendo a minha oração. Que o Senhor nos ensine a orar, guia a voz de Deus. Tem uma frase que o pessoal fala: se a gente fosse ler todos os livros que já escreveram sobre oração, a gente não ia ter tempo para orar. De tanta coisa que já foi escrita sobre oração. Mas o nosso desafio é esquecer todos esses livros. E tem ótimos livros de oração. Tem uns bem ruins, mas tem uns muito bons. Mas o nosso desafio, talvez maior, seja esquecer por enquanto esses livros e voltar sempre ao saltério. Ler o salmo, ler e reler, ler e reler, ler e reler. O Franklin, alguns aqui conhecem o Franklin Ferreira, ele dando aula para a gente sobre os salmos, ele falou assim, e mostrando, né, como que o salmo é usado na história da igreja, mostrando lá
Lutero, Calvino, os puritanos e tudo mais, eles diziam que à medida que eles conheciam a linguagem de oração dos salmos, a oração deles era depurada, eles aprendiam a orar usando a Bíblia. E é isso que a gente tem que fazer. Nos jogar em salmos a ponto de a nossa linguagem de oração ser refinada pela própria Bíblia. A Bíblia nos ensinando diariamente como, quando e por que orar. Lutero disse uma vez que as orações dele, perto das orações do salmista, eram poeira, tamanha a consistência e a urgência e a devoção que há no livro de Salmos. Que o Senhor ele nos leve, ele nos carregue até a Bíblia, que ele nos conduza até a Bíblia. Que a gente, ao ler a Bíblia, especialmente o livro de Salmos, que é o livro comum de oração, que a gente entenda que, da mesma forma que o salmista passava por perigo, que ele queria ver a justiça de Deus, o reino de Deus, nós também queremos. Então a gente pode orar por isso. Queria que a gente ficasse em pé, antes de voltar para o Lu. Todo mundo sabe o que a gente está passando, todo mundo sabe o que vai acontecer amanhã. E a vida cristã, ela não é vivida de uma forma alienígena. Nós não somos alienígenas. Nós vivemos a vida cristã no dia a dia. Deus não é... Nós não somos gnósticos que acreditamos numa força. Nós acreditamos num Deus que intervém na história, num Deus que controla a história e principalmente num Deus que já escreveu a história. O livro de Apocalipse vai falar das últimas coisas. Lá no final de Apocalipse vai falar das últimas coisas. E como que João tinha capacidade de falar das últimas coisas? Porque é aquele que escreveu todas as coisas que revelou. Então, eu queria que a gente orasse pelo dia de amanhã, pelo futuro do que a gente vai ter na nossa nação. Muitas pessoas acham que é só política, mas se a gente for estudar a fundo da cabeça, a ideologia das pessoas que estão governando a gente vai ver que uma das propostas deles é desacreditar a igreja, é jogar por terra os principais pilares da nossa fé. Eu não estou dizendo que o próximo presidente que vai entrar tem que ser necessariamente um cristão. Não, mas nós oramos, assim como Paulo orou e ensinou a nossa relação igreja e Estado, a gente ora para que tenha alguém que seja justo, que a função do Estado é essa, punir os maus e louvar os bons. Então o que a gente pede é que o Senhor ele inunda com rios de justiça a nossa nação. E outra frase que eu li essa semana, várias frases, essa do Steve Lawson, não sei quantos aqui conhecem, diz assim: antes da igreja orar para que venha um rio de justiça na nação, ela precisa orar para que venha um rio de justiça na igreja. Porque o povo chora a igreja deficiente que tem. O Brasil chora os 40 milhões de evangélicos que só estão interessados em construir prédio. A gente não vê cristão, mas vê pouco cristão nas artes, cristão no jornalismo, cristão na ciência. Isso quer dizer alguma coisa para a gente. A gente entregou essas coisas na mão do secularismo. Está pagando muito caro por isso. Então, ou a igreja começa por ela se arrepender dos pecados dela, e depois de lavar os pecados e perdoar os pecados pelo Senhor, a gente começa a interceder pela nação, ou não vai adiantar. Porque quem muda a nação somos nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Então eu queria que a gente orasse pedindo ao Senhor: Senhor, a começar de nós, tira de nós toda a corrupção, tira de nós todo o rastro de pecado, no nome de Jesus. Pai, nós vamos a Ti em oração, porque só a Ti nós temos a quem recorrer.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E principalmente venha a nós o teu reino, porque o teu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de equidade. O teu reino é um reino de justiça, de paz e de equidade, Deus, e nós aqui, como uma pequena parte, como uma parcela da tua igreja, espalhada pelo globo, daqueles teus, daqueles que são teus, Deus, nós nos arrependemos das vezes que nós colaboramos com o sistema para que ele se perpetue, das vezes que nós deixamos de falar, porque a tua palavra diz lá em Tiago também que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, esse também peca. E quantas vezes nós, que somos vozes proféticas, que somos sacerdotes reais do teu reino, embaixadores do teu reino aqui na terra, sabemos que temos que nos levantar e nós nos calamos, e isso traz para nós também condenação, porque não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. Deus nos perdoa pela nossa omissão, nos perdoa pela nossa covardia, mas ao mesmo tempo, Deus querido, nos encha do teu Espírito ainda mais, nos dê ousadia, Deus querido, para proclamar a tua justiça, para construir, para chamar o reino de Deus sobre essa terra, sobre o nosso país, Deus, sobre cada instância desse país, sobre cada esfera do nosso país, Deus, desperta os que são realmente teus, os verdadeiros cristãos, aqueles que se chamam pelo teu nome, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que nasceram de novo e que sabem que o Senhor é o Deus sobre a nação, Pai. Que o Senhor nos desperte como igreja do Senhor, que a tua igreja acorde da sonolência, que a tua igreja acorde dessa mornidão, dessa apatia, e que a igreja seja mais ativa no meio social, que a gente fale do Senhor, que a gente leve a tua verdade em todos os setores da sociedade, nas artes, na ciência, Deus querido, em todo o esporte, em tudo, nossa vida como um todo, Deus querido. Deus, nós também oramos, reconhecendo que o Senhor é o Rei da nossa nação. Amém. Deus, nós quebramos, Deus, nós quebramos, nós pedimos ao Senhor que quebre com a força do teu poder todo engano de Satanás, toda mentira do inferno, Deus querido, toda a opressão maligna, esse cativeiro, Deus querido, que tem se instaurado sobre a nação. Deus, que o Senhor quebre, que amanhã, Deus querido, o Senhor faça justiça ao teu povo, que a tua igreja que clama por um governo justo. A tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo chora. Deus, nós queremos o bem não só para nós cristãos, mas nós queremos o bem para todos os homens que nos servem, para que a gente possa ter um ambiente favorável para pregar o teu evangelho, para falar do teu amor. Deus querido, nós te pedimos, o Senhor governa, que seja feita a tua vontade amanhã, que cada um que for votar, cada deputado que for votar, Deus querido, o Senhor sabe o resultado dessa votação. Governa, Deus querido, em nome de Jesus, que haja justiça. Nós não estamos orando por um partido, nós não estamos orando por um político, nós não estamos orando por nada disso, nós estamos orando para que a justiça do Senhor seja feita, para que o teu reino venha de fato, Deus querido, para que se assente na presidência da República desse país, Deus querido, alguém justo, alguém que vai governar com justiça, e o Senhor governe através daquela pessoa. Aleluia. Pai, nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor está fazendo tudo isso para também nos acordar como igreja, para a realidade daquilo que nos cerca. Deus, e que a partir de hoje, Deus querido, nós aqui, nos nossos ambientes, naquilo que nos é comum, nos ambientes que são comuns a gente comece, Deus querido, a mostrar a ética, a moralidade, a justiça, a retidão de um verdadeiro Filho de Deus, e que a nossa vida sirva como denúncia para aqueles que vivem uma vida de sonegação, de mentira, de roubo. Deus querido, em nome de Jesus, cremos, Deus, oramos a Ti, porque cremos, e baseados na oração que o próprio Jesus nos ensinou, que venha o teu reino sobre nós, pois teu o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém e amém.